Olá, está começando agora o programa Agora é Lei. E hoje vamos falar sobre a lei recém-aprovada 16.756 do deputado Cássio Navarro, do PSDB. Em seu corpo, a lei cria a inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, o TEA, nas placas de atendimento prioritário. Para discutir o tema, nós recebemos o autor da lei, o deputado Cássio Navarro, do PSDB. Conosco também está a Adelaide Manfri. Ela que é mãe do Júlio César, de 8 anos, e possui grau severo de autismo. E também aqui conosco está a Diana Serpe, que é advogada, especialista em direito da saúde e atualmente ajuda pais de crianças e adultos autistas a resolver problemas relacionados aos planos de saúde. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Eu vou pedir licença às nossas convidadas mulheres, mas vou abrir a palavra aqui com o deputado Cássio Navarro, autor dessa lei. Recentemente esteve aqui com a gente também discutindo, quando ainda era um projeto de lei, né, essa matéria, e agora aí aprovado. Deputado, primeiramente, parabéns por essa ação, por esse movimento em prol aí do autista e dos pais de autistas também. Seja muito bem-vindo, deputado. Imagina, muito obrigado mais uma vez participando aqui do programa Agora é Lei, né, mostrando aí todo o resultado que é feito dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Então, parabenizar o programa que sempre dá essa oportunidade. E, em particular, este projeto que tanto chamou a atenção das pessoas pela importância de conhecimento, né? Afinal, sempre tenho a oportunidade, relato aquilo que motivou a criação desta lei, né? Motivo esse que é a falta de conhecimento das pessoas e que a gente tem que divulgar, né? E mostrar para as pessoas que precisam ter este conhecimento. O senhor chegou a receber essa demanda no seu gabinete? Como é que foi para pensar e falar, olha, está na hora de criar um símbolo não, né? De chamar a atenção nos órgãos públicos, nas placas. Como é que nasceu essa ideia, deputado? Conta pra gente. Olha, primeiro, ao longo da minha trajetória política, né, eu fui vereador no município de Praia Grande. E lá tive a oportunidade, junto ao prefeito Mourão, né, de criar as escolas, né, especiais. E isso dá uma diferença muito grande, principalmente para a família, né? E quando chego à Assembleia Legislativa, eu vi a oportunidade de fazer um movimento a nível estadual, né? Até porque eu que tenho aí sempre uma proximidade aí, né, com as famílias, né, que precisam aí sempre de uma ajuda, de um auxílio, muitas vezes até de informação, né? Eu vi que a gente precisava fazer um movimento e discutir um pouco mais, né, a questão do espectro autista. E o que me motivou? Motivou que um dia eu estava numa agência bancária conversando com um amigo e existia uma discussão na fila do caixa, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu, sem me identificar, sem interferir na ocorrência, mas chamou a atenção, porque existia uma criança, né, um jovem, que estava bastante agitado, né, dentro da agência. E ali existia uma mãe, né, que estava ficando incomodada, porque as pessoas estavam reclamando do barulho que estava sendo feito pelo aquele adolescente. Sem saber o que estava acontecendo. Sem saber o que estava acontecendo. E essa mãe foi procurar o atendimento prioritário. Só que na placa de atendimento prioritário não constava, né, a simbologia, né, do autismo. E isso tem lá, né, a cadeira com o símbolo, né, a questão da gestante e do idoso. Né? Então, outros... E acabou. E aí outras pessoas na agência que estavam na fila ali não queriam que ela tivesse o atendimento prioritário, porque tinha que ser atendida normalmente. E virou, então, um transtorno ali entre as pessoas, né? E aí surgiu, então, essa vontade. Já que existe uma simbologia mundial, né, do espectro autista, por que não incluir nas placas de prioridade de atendimento? Aliás, simbologia essa que está aparecendo aqui no nosso telão, que é essa fitinha com quebra-cabeças, né? Depois eu vou perguntar para vocês aí o que significa direito esse quebra-cabeça, essa fitinha aí. Exato. E aí, então, o senhor viu isso, presenciou uma cena numa agência bancária. Isso. Uma confusão ali que ninguém estava entendendo e uma moça pedindo um atendimento prioritário. Aparentemente não grávida, sim, não deficiente física e não idosa. Exato.
e muitas pessoas achavam que o filho dela era uma criança mal criada, né? E que não era a realidade ali naquele momento. E que eu vi que nós podíamos fazer algo que pudesse dar a garantia deste atendimento, né, para as pessoas, né? Então foi quando eu fiz essa proposta de lei. E vi que entre os pares na casa foi muito bem aceita, votamos rapidamente, a Lei 220 de 2017, né? E que hoje o governo sanciona e se transforma em lei. E vira a Lei 16.756. Exatamente. Parabéns pela iniciativa, parabéns por essa percepção, essa sensibilidade de notar algo, se aprofundar em cima disso. Na verdade, os senhores são os representantes da gente, né? Sim. Das nossas necessidades, das nossas, assim... E nesse caso, não foi Maomé que foi até a montanha. O senhor estava lá, viu o que estava acontecendo e trouxe essa demanda aqui para dentro da casa. E muito bem aceita aí, que em pouco tempo virou lei. Parabéns mesmo. Sem dúvida. Eu sempre comento, né, muitos amigos aqui, deputados, né, eles sempre têm um olhar bastante importante. Eu posso falar até que durante os anos que eu estive na casa aqui, durante 2 mandatos, eu sempre busquei estar ajudando e auxiliando, né, essas entidades, tipo a PAI, por exemplo, aonde a gente manda recursos através de emendas, né? Mas extremamente necessário. Né? Sem dúvida, muito necessário, só que a gente tem que sempre tentar buscar fazer algo a mais, né? Esse algo a mais é que é importante que seja discutido dentro da casa e que a gente tenta realizar da melhor forma. Parabéns, deputado. Daqui a pouquinho eu vou querer saber mais informações aí do que essa lei aí, quando ela começa a vigorar, se já está votada, se já está aprovada, se já começa a vigorar. Como é que as pessoas vão poder agir se ainda não tem a plaquinha, se pode chegar lá com a lei assim, falar, ó, agora é lei, enfim, vamos saber direitinho. Vamos. Deixa eu passar aqui para minha ponta, do meu lado aqui direito, da Adelaide Manfre, que eu apresentei você aqui, como mãe do Júlio César. Sim. Conta pra gente a sua história. Seja bem-vinda, Adelaide. O Júlio César é um autista severo, não verbal, ele tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. E a minha trajetória é de muita luta todos os dias, né? Você teve uma gestação normal? Normal. Só pra gente entender essa história toda, assim, você tem outros filhos? Tenho uma menina de 11 anos e outra bebê de 2. Olha só, então, parabéns. Ei, mãezona. E a gestação do Júlio César correu tudo normal? A gestação do Júlio César foi a mais tranquila de todas, por incrível que pareça. E eu vim a descobrir o autismo do Júlio com 1 ano e 8 meses. Na época, quando eu descobri o autismo, não tínhamos nem lei, que hoje nós temos, né? Que hoje nós temos a lei do autista, temos a lei da conscientização e tudo mais. E como é que foi essa sua trajetória aí nesses 10 anos? Como é que é ser mãe de um autista severo? Então, quando eu fui atrás de buscas para saber se o Júlio era autista ou não. Você já sabia o que era isso? Já tinha ouvido falar? Não, eu não sabia. Eu sabia que ele não estava dentro do desenvolvimento. Eu percebi porque ele não tinha fala. Então, a primeira coisa que eu fui buscar foi uma fonoaudióloga. E aí eu fui atrás, ela falou assim que ele estava dentro dos padrões. Então, foi muita luta até achar um médico que me desse o diagnóstico de autismo. Quando eu recebi o diagnóstico, eu dei graças a Deus, porque sabe com o que você está lidando? sei por o caminho que eu tinha que percorrer. E quando eu descobri, veio o diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz é buscar na internet, né? Na época eu busquei e ele falava que o autista é aquele que não interage, deu as piores notícias do mundo para nós. Eu falei, o que eu faço agora, Por onde eu começo? Por onde eu começo? Nem tratamento assim falava, como se hoje fala, né? E eu tô falando de 2010. Recente, gente, não é nenhuma coisa do século passado. Não é. E aí eu fui assim mais por instinto materno, né? Levando para tratamento, às vezes ia para profissionais que não eram qualificados. Até que hoje o Júlio está no tratamento adequado, está dentro de uma escola especializada. Você mora onde? Eu moro em São Bernardo do Campo. No Grande ABC. No Grande ABC. E lá o Júlio está dentro de uma escola especializada e ele faz tratamento pelo convênio, né? Que a doutora acho que vai falar, né? Então, é esse que ele faz hoje, ele é autista não verbal
e ele faz através de comunicação. Ele é não verbal, mas ele se comunica. Sim, ele não tem a fala. Ele não tem a fala, mas ele ele se comunica de outra forma. Por exemplo, ele usa o iPad para se comunicar comigo, ou figuras, né, que ele vai trocando, falando o que ele quer, o que ele está sentindo, qual é a diferença, isso aqui. Foi você, Adelaide, que fez um protesto? Foi. Em frente ao fórum? Foi. Que história é essa? Então, eu tive um problema com a escola especializada que meu filho estava. Particular, do governo? Ela é conveniada. Como é que é essa escola especializada que o deputado falou aqui também e você está voltando nesse tema aí? Porque o Estado foi condenado, né, a custear a parte terapêutica e educacional dos autistas por uma ação civil pública pleiteada pelo Ministério Público. E aí muitos autistas têm esse direito, né, de estudar dentro de escola especializada e de ter tratamento, né, qualificado. Mas o acesso à educação e saúde, né, que a gente tanto fala direito para todo mundo, né? Está na Constituição. Aí eu tive problema com a escola que o meu filho estava, é uma escola conveniada ali em São Bernardo do Campo. E eu pedi a transferência do Júlio César para outra escola. Só que o Estado, a Secretaria de Educação não dava de jeito nenhum, falava que aquilo eu que estava inventando, que aquele problema que eu estava inventando. Aí eu entrei Você tinha um problema com a escola? Sim, eu tive um problema. E daí para você foi trocar. Pedir a mudança? Aí eu entrei na justiça, judicializei, e aí a justiça não demorou muito. Aí eu fiz o protesto na porta. E o seu filho sem escola? Sem escola, um ano e meio. Nesse gap, nessa lacuna aí, um ano e meio. E eu tive que parar de trabalhar, né? Eu trabalhava na época e aí eu... Tudo por causa de uma vaga, uma transferência de uma escola para outra. Uma transferência de uma vaga para outra. E aí, com muito desespero, eu fui para a porta do fórum de São Bernardo e fiz o protesto. E aí Como que era o seu protesto lá? O que era? Um cartaz, né? Era um cartaz, né? Falando... pode falar? Pode. Que o judiciário soltou José... Foi bem na época que ele soltou José Disseu. Soltou José Disseu e companhias que roubou milhões do país. Só que o judiciário não consegue soltar o meu filho que está 1 ano e meio sem tratamento. Aí eu coloquei, sabe qual o crime que meu filho cometeu? Nasceu autista. Então repercutiu muito isso. Isso foi quando? Isso faz 2 anos. Enquanto a Adelaide estava fazendo esse protesto, ela fez uma live? Foi. Ou tirou fotografia e colocou nas mídias sociais. Enquanto esse protesto estava acontecendo em tempo real, as pessoas viram esse protesto através das mídias sociais, e foram se familiarizaram, as pessoas que tinham casos, enfim, como o dela, e foram até ela no mesmo dia, na mesma hora lá, e reforçaram essa sua voz. Foi muita... Eu chorei no dia, eu choro até agora. Porque eu não chamei ninguém, porque era um problema pessoal meu. Então eu falei, não vou chamar ninguém. Então quando as mães começaram a aparecer, eu fiquei pasma, né? Sua voz se empoderou, né? Se empoderou, ganhou empoderamento aí. E o que aconteceu? A juíza, na hora, ela assinou e apreendeu os bens da fazenda pública, né? E aí, outro dia seguinte, praticamente meu filho estava dentro da escola. Eita, que história, hein? Eita, que história. Deixa eu passar pro lado de cá, da doutora, para tentar entender os meandros aí de... Mas olha, eu não gosto de interferir assim não, mas faça isso, esse exemplo, né, que foi colocado é o que a gente vê em muitos lugares acontecendo, né? Até tem uma mãe de um autista que chegou a relatar para mim dizendo o seguinte, né? Onde ela foi lá, agradeceu pela proposta da lei e tudo e falou assim, olha, você não tem noção as coisas que acontecem na vida de uma mãe de um autista. Quando as pessoas imaginam, primeiro, não sei, posso falar assim, né? Mas imagina que você está sozinha. Mas quando você vê, você ganha uma família enorme, porque todo mundo se aproxima demais, né? Tanto que saiu depois dessa manifestação, nós fizemos um grupo de pais. Hoje nós já estamos com 200 pais no ABC e hoje vai se formar uma associação de pais. Exato. Então, olha isso. Então, é bem importante essa força, essa união de nós pais, né? Nós pais mudamos. Por isso que é importante até alguém que tem um familiar, né? Que
que tem um autista na família, não adianta ficar em casa quieto não, viu? Não, tem muita não gente aí que pode contribuir bastante através dessas associações mesmo, e dos pais, né, dos familiares, que em muitos lugares que eu frequento, né, que a gente sempre está próximo, dá para ver a interação que existe, a troca de informações e o resultado que acaba acontecendo aí para o assistido, né? Então, sempre muito importante demonstrar, né? Perfeito. Aliás, só acrescentando aqui as falas, estima-se, tá? Não é um número exato, que sejam mais de 2 milhões de autistas. Em São Paulo, 300 mil, né? Só em São Paulo, 300 mil. Então, é quase que certeza que ou você conhece, ou você está perto de alguém que tenha um autista, algum familiar ou alguma família que esteja vivenciando esse tipo de vida, né? Porque modifica a vida completamente da família, da mãe principalmente, né? Doutora, eu apresento a senhora aqui como senhora devidamente, jovem senhora, como uma advogada especializada em planos de saúde, especializada em casos de judicialização, né? Palavrinha difícil e ruim essa palavra, né? Péssima. Conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória e como é que chegou a se especializar no autismo. Eu já trabalhava com direito da saúde, com as ações em relação aos planos, né? Que tem inúmeros problemas. E convivia com 2 autistas. Na escola do meu filho, a gente tem um projeto de inclusão social muito bacana. Uma escola convencional? No Rio Branco, Colégio Rio Branco. Ali em Genópolis? Não, da Granja Viana. Da Granja Viana. A gente tem, inclusive, uma escola de surdos lá, que a Fundação tem um trabalho incrível. Parabéns, Rio Branco. Parabéns, Rio Branco, bacana, né? Falar, porque eles realmente têm um trabalho muito legal. E uma grande amiga minha, vi os 2 meninos, até então, há 8 anos atrás, eu mal sabia o que era autismo, né? Para mim, autismo era aquela coisa muito distante, né? Não se falava muito, na verdade. E aí, uma grande amiga minha, que o filho estudava com meu filho, um dia eu cheguei na escola, ela estava aos prantos, ela tinha acabado de pegar o diagnóstico. Eu até fico emocionada sempre que eu lembro. E aí ela me contou, ela falou assim, eu não sei como eu vou tratar dele, porque o tratamento custa 10 mil reais, não tenho de onde tirar. E aí eu falei para ela, olha Tati, eu nunca entrei com uma ação contra autista, mas a súmula tal, acredito que se encaixa aqui. Vamos tentar. Direito à saúde para todo cidadão. Exatamente. O Tribunal de Justiça tem lá uma súmula, né? Então eu falei, vamos tentar. Vou estudar. Entrei com a dela, em uma semana a gente tinha liminar na mão e o plano de saúde pagando o tratamento em 15 dias. E aí nisso ela na clínica onde o menino fazia o tratamento, apareceu uma mãe, apareceu outra, e quando eu vi, o meu escritório era só disso, e lidando diariamente com o assunto, e percebendo nas pessoas que chegavam até mim, que as pessoas não têm conhecimento legal nenhum do que tem direito e de como funcionam as coisas. Né? Então, aí eu montei uma página no Facebook de teste, né? Que o autismo e direito, vamos ver o que de repente, assim, organicamente, sem pagar patrocínio, nada, eu tinha 1.500 seguidores por mês. Eu tenho a página há 7 meses, eu já tenho 9.500 seguidores. E as perguntas, e eu estava acostumada com um público, né, de classe média, ali da região onde é o escritório, exatamente. Então, era um público mais seleto. Hoje, eu tenho acesso ao público do Brasil inteiro. Eu tenho ação no Brasil inteiro. Tem gente de todos os lugares que me procuram. E as coisas que me chegam são as perguntas mais desesperadoras possíveis. Todas. As pessoas não têm na cidade tratamento, não tem como levar a criança, cidade que faz a criança ficar 3 horas dentro de um carro, andando pelas regiões para chegar na capital. Plano de saúde que dá o tratamento convencional, sem ser o tratamento especializado. Mim. Exato, um psicólogo, vai no psicólogo, né? E a criança mora em Santo Amaro e ele manda para o Tucuruvi e acha que isso tem que acontecer, que não tem problema nenhum. Até não teria, se fosse uma vez por semana, uma pessoa que não vai ter nenhum estresse no caminho, né? Tô indo fazer meu cabelo no cabeleireiro. Exatamente. Tudo bem, eu vou atravessar a cidade para fazer isso. Não, e para ir num tratamento que nem é aquele tratamento que você fala assim, não, realmente são pessoas capacitadas para tratar o autismo. Porque é necessário essa capacitação, né?
Não adianta você botar num terapeuta convencional, porque ele não vai saber lidar com a situação. Na verdade, pelo que eu entendo, é até difícil de detectar, né? De você vai no profissional e ele fala, ó, é isso que tem, que é um aspecto muito grande, né? Assim, e não tem só um tipo de autismo, né? Uma graduação, né, de autismo. São várias, né? Então, até para você saber o que é o que não é, imagina fazendo um tratamento convencional, né? Sem dúvida. E olha, que quando eu fui fazer essa proposta da lei, eu fui conversar com algumas pessoas até para pegar alguns pareceres. E o que me chamou muita atenção, a falta de conhecimento das pessoas geral, né? A doutora falou aqui que ainda é um pouco recente, né? O conhecimento dela sobre o tema como um todo, né? E vem estudando. E eu vejo isso em todas as áreas, em todos os setores, essa falta de conhecimento. Levando em conta até que em um dos momentos onde eu estava fazendo uma divulgação da proposta, a pessoa chegou para mim e fez um relato que me chamou a atenção. Ela falou com muita sinceridade, poxa, eu não sabia que existia diferença entre a síndrome de Down e o autista. Nossa, botava tudo no mesmo pacote? Muitos lugares colocam tudo no mesmo pacote. O autista não tem cara, né? Exato. Então, as pessoas olham e acham que é uma criança mal educada, olha feio para a mãe. Né? O filho gritando lá no banco. Exato. Eu passei diversas situações com a minha amiga e eu comprei várias brigas, né? Eu briguei, discuti com a mãe enfrentou com uma mãe, porque na Granja Viana todo mundo se conhece, né? Eu estava na fila do Pão de Açúcar e uma mãe fez um comentário jocoso e a festa de aniversário desse menino era no dia seguinte. Eu só olhei para ela e falei assim, não, ele não é mal educado, ele não é agressivo, ele tem autismo. Você tem 5 minutos para eu te explicar do que se trata? A mulher, né? Mas é uma coisa que as pessoas olham com um olhar, né? A gente está dentro de uma escola que tem inclusão social e as pessoas têm preconceito. As pessoas não querem o filho delas convivendo. Será que acha que pega? Será que acha não, é porque são crianças que, assim, né? Essas duas que eu tenho mais convivência, que de repente dá um abraço apertado no amigo, eles estão aprendendo os limites, a viver, como é que fazer ser amigo, social, exato. Né? Que é uma das grandes barreiras. Exato, ali, né? que é a principal, eu acho, Sim. né? Assim, na escola, principalmente, eu acho que esse é um grande intuito. Então, as pessoas são muito ignorantes. É por isso que tem programas como esse, deputados como esse, leis como essa, para a gente discutir mesmo. Deputado, olha, eu fiz umas colinhas aqui, eu tenho algumas anotações. A gente tem outras leis no Brasil que estão nos ajudando. Enfim, eu tenho a Lei 12.764 de 2012, vocês devem saber, elas até completam a minha fala aqui, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A gente tem uma outra lei também, a 13.370, 2016, que reduz a jornada de trabalho dos pais. Por quê? Porque os crianças, jovens, adultos com autismo precisam dessa atenção, dependendo da graduação aí do autismo. A gente também tem outras leis na seara do transporte, é o passe livre para entrar, mas eu não entendi se é o passe livre pro pai e pra mãe também, ou se é só pro portador. Depende do caso. Por exemplo, se a criança precisa de acompanhante, eles dão de Aí eles abrem esse leque aí. E agora, essa lei, novinha em folha aqui, promulgada sancionada pelo... É importante até dizer que a lei Berenice Piani equiparou o autista ao deficiente físico. Então, o autista tem todos os direitos do Estatuto do Deficiente. Que maravilha. Que é ótimo. Que maravilha. Que maravilha que tem esse respaldo. respaldo. A lei dá também o diagnóstico precoce. Essa lei nossa aqui, deputado, que agora coloca esse símbolo aqui, lá junto com a mulher grávida, com o deficiente, com o idoso. O que ela vai ajudar? Até onde ela está chegando essa lei? Que a gente nem imagina. Não é só no banco, né? Não, com certeza. É em todos os locais de grande circulação, né? Seja ele público ou privado, né? Onde tem a fila de prioridade, esse símbolo tem que fazer parte também. Está no momento agora de regulamentação, né? Do símbolo nessas placas identificadas. E aí tem prazo para que as pessoas possam estar adequando. Fico muito feliz. Tudo bem, não dá para chegar lá e punir o órgão ali e falar, eu nem sabia, mas nem tem prazo ainda para que as pessoas possam se adequar. Tá. Fico muito feliz e tenho recebido muito, né, agora através das mídias sociais, pessoas
que acabam indo em departamentos aí, em locais que já existem, né? Eu vi duas vezes já. É mesmo? Que Eu legal. vi uma na tiram Drogazil e foto, no me fórum, mandam, Que né? legal, Então é muito bom. legal, né? Muito bom, muito bom. Deputado, a gente está nos minutinhos finais desse bloco. Eu preciso avisá-los que o deputado tem um compromisso, ele vai participar só dessa primeira parte aqui, dessa primeira etapa. Suas palavras finais aí. Primeiro, parabéns mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui e por mais leis como essa. Não, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que a gente tem sempre nesse espaço aqui de estar divulgando, né, esses projetos importantes quando viram lei, né? E parabenizar e agradecer a presença, né, dos convidados aqui que podem contribuir bastante, principalmente nessa divulgação, né, para que as pessoas possam realmente conhecer melhor, para depois de conhecer, aí sim, de fato, dar a sua opinião, né? Sim, sem conhecer, fica um pouco difícil. Mas muito obrigado mais uma vez. Obrigada e continuo com o seu trabalho maravilhoso lá em Praia Grande. A cidade está linda de viver, gente. Quem não foi lá faz tempo, vai. Eu fui há pouco tempo, tô assim de queixo caído. Parabéns pelo trabalho de vocês lá, deputado. Muito obrigado, estão todos convidados, né? Opa, ó, verãozão chegando, vamos embora pra praia, né? Praia Grande é uma opção. Obrigada mais uma vez pela sua participação, deputado. E quem não sabia, agora tá sabendo, agora é lei 16.756, de colocar o símbolozinho do autismo ali nas plaquinhas de preferência de atendimento. Parabéns mais uma vez, deputado. Pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Olá, logo mais a partir das 10 da noite estarei conversando com a doutora Ana Cristina de Castro Amaral, médica assistente na Universidade Federal de São Paulo, e também com a psicóloga Sueli Teixeira sobre o aumento do alcoolismo entre as mulheres. Um assunto importante que você não pode perder. Então, até lá! Monte Alegre do Sul é uma cidade de 7.000 habitantes, que fica a 130 quilômetros da capital paulista. Aqui é uma daquelas cidades encantadoras. Vale a pena acordar cedo para assistir o espetáculo do nascer do sol no Mirante do Cristo. O balneário da cidade está instalado em um charmoso casarão neocolonial clássico e oferece serviços como saunas seca e úmida, hidromassagem e ducha escocesa, com águas que têm propriedades terapêuticas. O Lago do Girardelli também é conhecido como Lago dos Patos e abrange área de lazer e entretenimento, onde são realizadas apresentações artísticas e musicais. O Santuário do Senhor Bom Jesus é o único da região. Possui uma arquitetura e pinturas belíssimas. Durante o mês de agosto, recebe a famosa Festa do Padroeiro. Em Monte Alegre do Sul, existem mais de 50 alambiques que produzem pinga e vinho artesanalmente. Se você gosta de apreciar uma boa cachaça, não vai se arrepender em passear por aqui. Venha conhecer Monte Alegre do Sul. Estamos de volta com o programa Agora é Lei. O nosso assunto de hoje é sobre a Lei 16.756 do deputado Cássio Navarro, do PSDB. Em seu corpo, esta lei cria a inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, TEA, nas placas de atendimento prioritário. Por isso, conosco, nós recebemos Jana Serp, que é advogada e especialista em direito da saúde, e atualmente ela ajuda pais de crianças e adultos autistas a resolver problemas relacionados aos planos de saúde. Aqui também com a gente está a Adelaide Manfre, ela é que é mãe do pequeno Júlio César, de 10 anos, corrigindo, não de 8 anos, e possui grau severo de autismo. E agora, recebendo neste bloco, a Letícia Soares, de 25 anos, autista.
Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Letícia. Obrigada. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou Letícia, tenho 25 anos, sou autista com síndrome de Asperger, sou cineasta. Eu vou pelo Brasil inteiro visitando autistas, fazendo aventura com eles, fazendo documentários. E meus documentários, eles já ganharam 2 prêmios de cinema. Continuo visitando autistas pelo Brasil inteiro. Eu vi que você falou aqui, primeiro, parabéns, que currículo. Muita gente com 25 anos não tem currículo, com 2 documentários premiados aí, parabéns, tô curiosa. Quais são os nomes dos seus documentários? Se chama Aspe Aventura. Asper Aventura. A-S-P-I-E. PIE. E você falou que você é autista portadora da síndrome de Asperger. É. O que é isso? É um tipo de autismo? Sim, é um tipo de autismo leve. Leve. O que caracteriza? Que significa que o que você consegue fazer que os outros autistas não conseguem fazer? Qual é a diferença? Você consegue trabalhar? Você consegue não depender de ninguém? O que você consegue fazer? Eu consigo socializar melhor, depois que eu fiz terapia, aí eu consegui conversar melhor com as pessoas, consigo fazer documentários, diversas coisas, mas muitas ainda tenho dificuldade, preciso de uma ajudinha. Por exemplo? Por exemplo, ir em um banco, ir em um hospital, também para ter uma renda. Tem esse impedimento, né? Tem esse muro, né? Ali O Asperger, então, é o autismo mais leve. Mais leve. Sim. Quais são as características de um autista? A gente fala que o contato social é muito difícil, né? O contato, o seu filho não tem a fala. A fala. Mas o que mais? E a questão da estereotipia, os movimentos repetitivos. São essas 3 características que dá para diagnosticar uma pessoa com autismo. E por que em alguns casos, como o deputado comentou aqui e você comentou, da criança ficar mais, do autista ficar mais bravo, Ele não consegue demonstrar o que ele quer, né? Ah, simples assim. E isso a questão às vezes, de um surto, não é só no autista severo, mas no autista leve também acontece, sim. E acontece por causa disso, que quer tentar. Eles não conseguem se expressar. Botar pra fora, se comunicar e a pessoa não entende. E o problema sensorial também, né? Sensorial, eu acho que você fala com muito mais propriedade do que do que o problema sensorial? Assim, muito estímulo. Aqui, por exemplo, né? A luz, as pessoas falando. Isso entra de outro jeito. Sim, porque eles prestam atenção em absolutamente tudo ao mesmo tempo. E muita atenção, né? É muita atenção em todos os detalhezinhos. A gente consegue não prestar atenção nos detalhes, né? A gente foca aqui a gente só foca na pessoa aqui, conversando. Exato. Não estou olhando o que está acontecendo em volta. Então, ó, parabéns mais uma vez, Letícia, de sentar aqui, colocar a sua cara em rede estadual, enfrentar um estúdio de TV que não precisa ter nenhum tipo de diferencial para botar medo. Não. Muitas pessoas aqui, cátedras aqui, advogados, juristas, médicos vêm aqui e suam frio porque é TV, não tem medo de falar alguma coisa que vá acarretar em outras. Então, assim, parabéns por você literalmente dar sua cara para bater, representando essa parte da sociedade que não tem voz, não tem rosto, não é ouvido, mas que a partir de agora, eu espero, seja cada vez mais. A gente sempre fala, quando fala sobre o autismo, a gente não pode deixar de ter um autista, porque nada sobre eles sem eles. Eles são as pessoas. Eu vou agradecer a sua atitude antes do programa entrar no ar. A nossa produtora veio e falou, a Adelaide veio com a Letícia. Sim. Letícia, que tem 25 anos, é autista, e perguntou se ela pode participar do programa. Eu fiquei entupida de dúvidas. Eu falei assim, posso expor? Deve. Não posso? Ela se autoriza ou tem que ter alguém para fazer isso? O quanto que vai dar certo fazer isso ou não? Aí a Adelaide veio numa frase só, ela falou assim, como é que a gente vai falar disso se a gente não tem uma dessas pessoas aqui participando do programa? Eu sempre brinco com a Letícia que ela é voz do Júlio César. Ela vai falar por ele, então
Ela que está... Por todos os Júlio Césares que a gente César, tem, várias Letícias, várias Adelaides que estão aí. Conta pra mim, eu vejo que você se emociona, recorrentemente, assim, é uma vida difícil. O que mudou a tua vida? Você tem 2 filhos que não têm isso. Tem. Como é que você se... Desculpa. Não tem problema. Como é que você consegue esses tentáculos de polvo aí coordenar tudo? Eu até depois da associação, a Letícia eu conheci por meio da associação. Ela veio procurando nós, pensando que nós éramos uma clínica, né? E eu falei, não, nós somos um grupo de pais, vem conhecer a gente. E quando ela entrou no grupo, foi uma festa para os pais, né? Ela como autista, falar, e uma esperança, né? Porque às vezes a gente não conhece muitas questões dos autistas adultos. Então, eu acho que a deficiência é infantil, e não é, ela é pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Então, foi uma festa, muitos pais amam a Letícia e ela tá aí ajudando muito nós. Você perguntou... Como é que é a sua vida? Minha vida. Como é que você se... Eu me tornei uma pessoa bem melhor. Quantos anos você tem? Você é muito nova. Eu tenho 38. Nova. 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 E assim, não é uma questão fácil ser mãe de um autista. Eu não vou falar assim que é mil maravilha, que nossa, é sempre... Não, tem seus momentos difíceis, né? Mas com o tempo, você fala para as mães assim, um dia de cada vez, não viva o amanhã, né? Mesmo que a gente está pensando no amanhã, o que vai ser dos nossos filhos quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser, né? E a gente fica pensando, vamos viver um dia de cada vez e tudo vai se acertando, tudo vai se encaixando, como é a questão do símbolo do autista, né? A fita com esses símbolos, com o quebra-cabeça, e essas pecinhas vão se encaixando. O que é esse quebra-cabeça? Que eu falei lá no início do programa, eu já estava me esquecendo, né? Que tem todo um porquê, né? Sim. O quebra-cabeça, as cores fortes, né? Ele representa vários pontos. O que ele está falando? Qual é a comunicação? O autista, é tudo muito bagunçado, né? São peças espalhadas que com o tempo elas vão se encaixando, igual um quebra-cabeça. Daí né? o quebra-cabeça. E aí ela vai se encaixando e tudo vai andando. Eu estava lendo que as cores fortes têm a ver com as intenções, com os desejos, né? É tudo muito forte. O desejo do pai, da mãe, do próprio autista, de toda a sociedade ali, para chamar a atenção mesmo. Olha para mim. Olha para mim. Eu não estou falando com vocês do jeito que deveria mesmo que falar. Eu sou uma deficiência invisível. Exatamente. Eu olha estou pra aqui, mim. né? Olha para mim, né? Deixa eu perguntar antes uma coisa para a Letícia, depois eu vou para a doutora aqui, que tem a ver a pergunta. Quando você vai num banco, que você falou que é uma das dificuldades, num hospital, quer dizer, num lugar público cheio de gente, você diz que você é autista? Não digo. Tá. Tenho dificuldade, dá para ouvir muitos barulhos no banco, no hospital, e aí depois, se demorar muitos minutos, começa a ter uma crise lá dentro. Isso entra para você como alto-falantes muito grandes de todo mundo. Parece que todos os barulhos entram ao mesmo tempo e ficam guardados, esperando o tempo certo para chamar a atenção de mim. E você como é que eu falo? Não é autônoma? Você responde por você mesma? Sim. Você assina documentos? Sim. Sim. Quando uma pessoa nota que você é diferente ali, fala, não sei, talvez ela esteja dando a resposta mais demorada, ou não sabe dar uma resposta, ou estou vendo que ela está se irritando com alguma coisa, as pessoas te perguntam, e como você prova que você tem autismo? Não entendi. Como você prova que você tem autismo? Se você falar para alguém, oi, eu sou a Letícia, eu tenho autismo. Mas daí, de repente, a menina do caixa do supermercado fala, você tem autismo, você é normal. Como é que você prova? Você tem algum documento, alguma carta? Geralmente eles percebem de cara, não sei como, mas eles percebem. Não tenho nenhum documento, só tenho os cartões de ônibus que eu posso mostrar. E você anda de ônibus? Ando. É difícil? É um pouco, mas eu olho detalhes por detalhes para eu saber como andar por todos os lugares. E isso foi a terapia que te ajudou? Foi. E você continua frequentando a terapia? Ainda continuo. Você precisa... Só parei por um tempo, fiquei parada e agora eu voltei.
Metrô pra você, como é que é isso? É andar de metrô? Você já andou de metrô? Sim. E como é que é o barulho do metrô, vozes, pessoas falando dentro do vagão? No começo, quando eu comecei a andar de metrô, era bem difícil, porque o barulho era bem chamativo e as pessoas também. E quando tá muito lotado o metrô, aí eu começo a ter uma crise depois de um tempo. Eu só posso ficar alguns minutos lá dentro. Mas se eu estiver sentada e mais protegida, eu fico um pouquinho longe das pessoas e isso me protege de alguma forma. E o que é essa crise? Quando você fala eu tenho uma crise, o que é que acontece? Você tem vontade de sair correndo, grita, o que acontece nessa crise? Todas as coisas ficam ao mesmo tempo na minha mente. Então, começa a se passar muito rápido na minha mente e dá vontade de entrar em uma cabine de som. Uau, imagina, a gente não imagina isso, né? Você não passa. São detalhes pra gente passa batido. É isso que eu sempre coloco nas minhas peças, né? Vamos olhar com um olhar diferenciado, porque pra gente pode parecer uma situação banal, mas que não é, né? Pegar um transporte e andar de transporte. Doutora, perguntei isso daí pra Letícia, como é que ela se identifica? Como é que um autista se identifica hoje no Brasil ou hoje no estado de São Paulo para falar, olha, eu sou autista, por isso eu posso pegar essa fila preferencial. Ou, olha, eu sou mãe de um autista, eu tenho tem carteirinha? Alguns estados têm. Né? Tem, por exemplo... Ela falou de cartão do ônibus. No Rio de Janeiro já tem a carteirinha de identificação, no estado de Goiás, tem alguns estados que já têm essa carteira. Aqui a gente tem uma lei que lei estadual. É um projeto ainda. Poderia ser uma lei federal, né, gente? Já vale para todo Exatamente. mundo e pronto, Aliás, todas essas leis que regulamentam isso devia ser federal, né? Porque, assim, tem várias coisas que são estaduais e municipais. Por exemplo, a vaga de estacionamento. O autista tem que ter direito à vaga de estacionamento prioritária. Porque ele está entrando naquela seara. Exatamente. Né? Ele não, mas o que acontece? Preferencial, então. O Código de Trânsito, ele fala que a vaga é para quem tem mobilidade reduzida. Gente, mas... Não. E aí o que acontece? Alguns estados dão, outros não. Alguns municípios entendem, sim, outros ignoram. Não. Então é muito diferente, né? O cara que mora aqui em São Paulo tem e o que mora no Rio não tem. Deficiente, mas não... Exato. Então tem várias coisas que precisam ainda ser... A gente tá no caminho, né? Tá no caminho. Tá regulamentando. E acho que na mesma lógica valem os assentos preferenciais. Sim. Em ônibus, não tem para... Não tem. Que ela estava falando agora, né? No metrô ela se sente mais segura, quando ela consegue se sentar, ela se sente mais protegida de toda aquela normalmente ação. A criança pequenininha, você olha, você não sabe o que tem alguma... Muitas crianças claro que não, você porque não... são... Olha a Letícia, é completamente normal aqui, gente, conversando com a gente tudo, eu nunca que vou olhar para ela e achar que... Ela tem autismo. Tem uns que são mais evidentes, né? Mas a grande maioria que eu vejo, assim, não destoa, né? Aí quando a gente não tem a doutora Diana no bolso, assim, andando que nem chaveirinho, a gente tem que ter ajuda de algum lado, né? Você estava falando de associação. Sim. O que é isso? E o que isso mudou na sua vida? Então, quando eu fiz o protesto no fórum, apareceu vários pais, aí surgiu a vontade de abrir uma associação de pais de crianças com TEA. A gente fala a questão do TEA, mas a gente acaba acolhendo outras deficiências, porque o autista também é deficiente, então a gente acaba acolhendo. E a gente criamos uma associação lá em São Bernardo no ABC, né? Chama FASA. E essa importância dessa união dos pais é que eu falo que muda muitas políticas públicas, muda a questão de lei. A começar que vocês não se sentem sozinhos, vocês não estão sozinhos no ninho. Segunda coisa é que essa voz ganha poder. Ganha muito poder. Não é a Adelaide sozinha ali com o cartaz. É uma parte da sociedade ali que está falando, olha para mim. Sim, olha para mim. E o que essa associação faz? Então, nós temos... E quem pode fazer parte dela? Qualquer pai, né, de criança com uma deficiência, nós fazemos atendimento voluntário, né, vai voluntário, psicólogo, análise de comportamento, vão até lá, ajuda as crianças que estão sem tratamento, né, eles atendem uma vez por semana as crianças, infelizmente nós não conseguimos fazer todos os dias ainda,
por causa que nós não temos ainda uma sede própria, mas quando nós tiver um sonho logo a ser realizado, nós vamos poder atender essas crianças de baixa renda que não têm esse atendimento na rede pública. Eu imagino que quando os filhos da gente, né, vão para a maioridade, fazem 18 anos e ganham autonomia aí, né, de poder decidir por eles as coisas, para nós pais é um momento de grande alegria, de saber da criação, momento também de várias dúvidas aí, será que eu criei certo? Que agora ele vai andar sozinho, tem a responsabilidade é dele. E para uma mãe de autista, como é que é quando faz 18 anos? Então, quando o autista ele não tem uma independência, né, ele é dependente, a gente tem que fazer a curatela, né? Curatela? É, a curatela. Que é? Que dá os poderes para alguém cuidar. Tutor. Né, uma interdição. Isso daí é comum. É comum, mas a lei mudou muito, né? Para melhor. Então, depende do ponto de vista. Não existe mais a curatela total. Ela tem que ser compartilhada. A curatela, porque até a lei do deficiente entrar em vigor, né, o Estatuto do Deficiente, a curatela você podia pedir para diversas pessoas, né, demonstrando a incapacidade dela, e aí tinha curatela total. Hoje em dia são para alguns atos. Tipo para entender aí direito. Tipo, por exemplo, vender um bem. Aí você consegue dar a curatela. Né? Mas não existe mais uma curatela que alguém é responsável 100%, que nem nós somos responsáveis 100% por uma criança. Eu acho que é mais uma proteção para as crianças também. Então, na verdade, eu acho que ficou uma coisa... Tem muita discussão sobre o tema ainda, né? Tem juízes que estão dando... Tem a doutora Tiana ali para interpretar os dois lados e saber o que dá. Tem muitas coisas. Mas assim. É para ser assim mesmo? É para ter esse dedo mesmo com a curatela? Porque nem todos os casos, pelo que eu estou entendendo, nem todo o autismo... Não o autismo da Letícia é um, o autismo do Júlio César é outro, assim, não são iguais. Então não dá para ter uma lei generalizando todo mundo, botando todo mundo no mesmo saco. Exato. E aí eles colocam, né, os juízes costumam dar, precisa da curatela de alguém representando para vender o patrimônio, para assinar no banco. Mas se quiser casar, vai casar, se quiser ter filho, vai ter filho. Não tem ninguém proibindo esse tipo de outras coisas, né? Então... Letícia, como é que foi... você frequentar a escola? Você sempre frequentou escolas convencionais, escolas normais desde pequena, ou eram escolas especializadas? Eu sempre frequentei escola normal, e eu fui até o último ano, mas eu não conversava na escola. Você ficava quietinha ali no seu canto? E você aprendia rapidamente ou demorava mais que os outros alunos ali? Até a 4ª série eu aprendia mais rápido que todo mundo. Depois da 5ª eu demorei mais para aprender, porque os professores começaram a ensinar como se ensinasse para adultos. Então eu não entendia muito bem. Eles precisavam explicar de uma forma mais detalhista para mim. Olha só, gente, nunca ia parar para pensar nisso. Então, do jeito que ela explicou, os professores explicavam como se fosse para adultos. A gente já entendeu, já sabe que isso acontece, não preciso essa necessidade desse acompanhamento, desse AT, amarela, né? uma cor amarela que vem decorrente do branco com laranja, não sei o quê. Tarará. Tem que voltar e dar uma detalhada ali. Você precisava de ajuda na escola? Precisava. Alguns alunos, eles pegavam e me ajudavam. E era escola paga ou era escola pública que você estudava? Escola pública. Escola pública. E como é que era o seu relacionamento com os amigos, com os alunos? Você tinha amigos? Eu não tinha amigos, eu ficava sempre quieta em um canto. Mas antes da 4ª eu tive alguns amiguinhos, porque quando são crianças é mais fácil de fazer amizade. Tem menos julgamento. Tem menos julgamento, né? E você, como é que é o seu dia a dia hoje? Você trabalha? Hoje eu só faço vídeos, eu edito vídeos. Mas é difícil aparecer alguém para pedir para eu editar um vídeo. Olha aí, gente, então já está aqui, já está colocado a profissão dela. E o que você quer fazer na sua vida? Você quer casar? Você quer fazer uma faculdade? Você quer viajar, conhecer outros países? O que você quer? Eu quero fazer muitos filmes e documentários nesse mundo para frente. Viajar você quer? Quero viajar para visitar minha amiga que mora em Portugal. Eu quero visitá-la sempre. Eu já vi que ela vai viver. Você já andou de avião? Eu já. E aí, como é que foi? Foi muito bom. O avião é bem tranquilo. Olha. E
dá para assistir filme lá. Mas não deu medo, assim, aquela pressão que vem quando ele levanta voo, ele vai descer? O que você sentia assim? Ai, meu Deus. Às vezes, em alguma turbulência, ele descia bem rápido, dava um frio enorme na barriga. Aí eu ficava até enjoada. Bom, gente, quem nunca, Normal, né? Quem nunca, né? Todo Exato. mundo vai... Gente, a gente só tem 1 minuto de programa, é isso mesmo? Uau! Bom, gente, meu tempo está se esgotando aqui. Ó, eu vou já deixar o agradecimento e a presença de todos vocês aqui. Parabéns mais uma vez, deputado Cássio Navarro, pela lei. Sim. E que essa moda pegue, né? Que pegue aqui dentro da Assembleia Legislativa, que pegue no país inteiro, que venham mais leis aí, reforçando, fortalecendo o dia a dia de cada um de vocês. Agradeço imensamente, então, a participação de cada uma e, como eu sempre falo, portas abertas dessa Casa de Leis e dessa TV, para que vocês voltem sempre com esse tema e outros mais. Obrigada mesmo, gente, pela presença. Obrigada. Bom, o programa Agora é Lei fica por aqui. Super obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.